eu vim para cá com 2 textos na mente. Encostei lá naquele canto e dormi. A gente chegou aqui 6h40. E nós começamos o louvor 7h20 quase. E eu dormi uns 25 minutos ali. Eu tenho essa bênção. Onde eu encosto, eu durmo e até sonho. Frequentemente. Aí eu encostei ali e falei, Senhor, eu tenho aqui esses 2 textos que me deram vontade de pregar, eu vou dormir para tu me falares em qual deles eu devo dizer alguma coisa. Aí frequentemente dormindo eu acordo com uma certeza. E aí eu acordei com uma certeza simples. O outro texto é até mais estruturável e fácil de você organizá-lo, porque ele já está pré-organizado pelo Evangelho. Esse outro é só uma compreensão que eu quero deixar com vocês, que está aqui em Lucas no capítulo 21, desculpa, em Mateus no capítulo 21. Mateus, seja a Bíblia de papel, ou seja a Bíblia digital, na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que é essa na qual eu leio, vocês vão encontrar exatamente a mesma sequência de palavras nessa versão, do verso 28 ao verso 32 de Mateus 21, que diz assim, Jesus falando, e que vos parece? Que vos parece? Esse que vos parece demanda praticamente uma pergunta anterior. Alguém tem alguma ideia de que pergunta é essa? A quem pode parecer o que ele vai dizer? Porque esse que vos parece é o que vocês acham? Quem são esses vocês? Em relação a quem ele vai dizer o que dirá? Quem são esses vocês? Aí se você virar a página da Bíblia para o verso 23, você fica sabendo que do ponto de vista do primeiro século, no judaísmo de Jerusalém, aonde Jesus está, que era um lugar onde ele ia muito pouco, nem gostava de ir, a vida dele era nas aldeias e sobretudo na Galileia. Quando ele se aproxima de Jerusalém é para morrer. E é o que ele já tinha declarado antes um pouco. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-te como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Mas eis que agora a vossa casa se tornará deserta, até que venhais a dizer outro dia, sabe Deus quando, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, o que seria uma declaração de confissão, nós agora sabemos quem é o Messias, que é o que eles nunca fizeram até o dia de hoje. Ao contrário, se você lê uma produção do primeiro século depois de Jesus, do judaísmo, que é uma espécie de sharia judaica. Sharia é o que se acrescentou aos ensinos do Alcorão depois da morte de Maomé. E o Talmud foi o que se acrescentou à Torá, ao Pentateuco, às leis de Moisés. É o Talmud, no primeiro século. E o Talmud é carregado, quando diz respeito a Jesus, de ódio. Um ódio inominável. Por exemplo, do ponto de vista do Talmud, Jesus está dentro de uma panela, com fogo ardente embaixo, sendo cozinhado em caca humana e de todos os animais. Imagine aquela borbulha de caca, e Jesus lá está até hoje, lá 2000 anos assim, fervendo na caca humana, de acordo com o Talmud.
E aí há uma quantidade enorme de outras coisas. O ódio pelos discípulos de Jesus também designa eles panelões de caca por toda a eternidade, e não somente eles. Qualquer um que não seja judeu fanático e, portanto, seguidor daquela sharia judaica que é o Talmud, nas suas partes mais dramáticas, que são essas que eu estou a elas fazendo alusão, todos os outros humanos nasceram marcados e designados para o inferno. Semana retrasada eu vi um rabino desses, do Talmud, dizendo, então vocês calculem, somos nós os judeus, e não todos, porque os ortodoxos e conservadores, que não são sionistas, que odeiam essa guerra, que são pró-palestinos, que querem 2 estados, com Jerusalém sendo capital de nenhum deles, apenas um lugar de visitação para qualquer povo, etnia do planeta, esse rabino estava dizendo, fora nós, os judeus, e ele deu a entender que alguns muçulmanos, porque não adoram ídolos nos templos, têm uma chance melhor do que os cristãos, que são idólatras, e eles têm razão. Alguns são idólatras de objetos idolátricos, de pau, de cera, de pedra, de gesso, disso e daquilo, o que para eles é mais do que tudo que se possa suportar, como também no protestantismo, onde tem um culto cada vez pior, com a fusão do protestantismo com o pentecostalismo e o neopentecostalismo, e essa loucura que a gente assiste, os ídolos hoje são pastores, são figuras adoradas, idolatradas, que demandam e a eles se dá o que eles pedem. As pessoas não leem o Novo Testamento, não leem Jesus, não entendem de absolutamente nada, mas o que quer que o pastor diga de cima daquele palco entra como uma palavra de Deus e pode ser o maior absurdo do mundo que será praticado. E, em geral, é um absurdo que expropria você de qualquer dinheiro que você possa ter ganho e de poderes que você possa ter regimentado. Pois bem, o rabino deu uma ideia de que, quem sabe, talvez alguns muçulmanos de uma estirpe muito superior possam não ir para o inferno. Mas ele fez a conta. Podem calcular, são 8 bilhões no planeta, então nós somos alguns, 14 milhões talvez, mas aí tem que deduzir de nós mesmos os que não prestam, mais alguns outros que a gente não pode garantir, mas é um povinhozinho que vai para lá. O resto está todo mundo queimando junto com Jesus e os crentes e todos os demais seres humanos no planeta no panelão da caca universal por toda a eternidade. Então, vejam quem são esses em relação aos quais Jesus diz: que vos parece? A pergunta é, com quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Aí a gente vira para o verso 23 e lê o seguinte: tendo Jesus chegado ao templo, que era um ídolo judaico, eles adoravam aquele templo, e Jesus mesmo disse que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada, e eles querem reconstruir agora esse terceiro templo. Se fizerem isso, é terceira guerra mundial com hecatombe atômica, não tenho dúvida disso. Tendo chegado ao templo, estando já Jesus ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes. Era a cúria. Se fosse no Vaticano, seria a cúria romana. Ou se fosse em qualquer outro ambiente religioso,
os muçulmanos, os sheiks e os ministros, se fosse nessa conturbação circense dos evangélicos, seriam esses pseudo-apóstolos doidos, pedidores de dinheiro, cada um mais ensandecido que o outro, donos da verdade, gritalhões, principais sacerdotes e os anciãos do povo, que eram os presbíteros, os líderes, perguntando a Jesus: com que autoridade fazes essas coisas? Ensinar, curar, fazer milagres, ministrar o que ele ministrava e acontecia. Eles estão perguntando quem foi que deu autoridade. Não estou interessado em saber se era verdade ou não era verdade, se as pessoas que recebiam saíam curadas mesmas, ou se era só uma sugestão de meia hora, uma hora e depois iria voltar tudo à vaca fria, como acontece nessas falsas curas dessas pseudo-igrejas e outros grupos mais. Tudo é farsa. Não, eles querem saber quem institucionalmente deu a Jesus a autoridade de fazer isso, como se alguma instituição tivesse poder de fazer alguém curar e ressuscitar mortos, purificar leprosos, andar sobre as águas, multiplicar pães e tudo que eles tinham ouvido que Jesus fazia em todos os lugares. Quem te deu essa autoridade? Se fosse uma instituição, eles eram os pais da instituição judaica. Por que que com eles isso não acontecia? Nada disso com eles acontecia. Mas eles querem saber com que autoridade fazes essas coisas e quem te deu isso? Achavam e sabiam que era alguém que tinha investido a Jesus com esse poder. Bom, aí vem um diálogo aonde Jesus lhes respondeu, prestem atenção: eu também vos farei uma pergunta. Eu amo ver Jesus lidar com esse pessoal, porque eles não têm vida mole com Jesus. Chegam e fazem uma pergunta, aí Jesus: eu também tenho uma pergunta para vocês. Aí eles ficaram ouvindo: eu também vos tenho uma pergunta. Se me responderdes, isso é que é liberdade. Também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Então me respondam. De onde era o batismo de João Batista? De Deus ou dos homens? Aí eles se reuniram assim num cantinho e começaram a falar baixinho. Aquele bando de hipócritas mentirosos. Aí eles falaram entre eles: se dissermos de Deus, ele nos dirá: então por que não acreditastes em João Batista, já que ele falava da parte de Deus? Mas se nós dissermos dos homens, então ele nos dirá: por que não crestes então nele? Ou então virão e apedrejarão a gente, porque o povo inteiro crê que João Batista foi enviado por Deus. Que danado! Se a gente disser de Deus, ele vai dizer: então por que vocês não foram arrependidamente se batizar, mudar de vida, sofrer metanoia, assumir uma outra existência? Se nós dissermos dos homens, nós vamos ser apedrejados por essa multidão, porque todo mundo acha que João Batista foi um profeta inequivocamente divino. Que situação horrorosa na qual ele nos colocou. E então eles disseram a Jesus uma coisa difícil para um teólogo, um religioso dizer, mas era a única alternativa que eles tinham. Eles disseram: não sabemos. Olha, para um bicho desse dizer nós não sabemos
é porque a coisa tinha ficado absolutamente insolúvel para o lado deles. Não sabemos. E aí Jesus disse a eles o seguinte: nem eu vos digo com que autoridade eu também faço essas coisas. Vocês não me responderam coisa alguma, eu me dou o direito de também não dizer nada para vocês. Aí ele prossegue e diz: e que vos parece? Então com quem que ele está falando? Com a cúria judaica, com o grupo mais solene de religiosos que se poderia ter. Se fosse na igreja presbiteriana no Brasil, seria com o Supremo Concílio da igreja presbiteriana, ou seria a Convenção Batista Brasileira toda reunida, ou seriam os principais caciques pentecostais da Convenção Geral das Assembleias de Deus, ou seriam os líderes da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, Manuel Ferreira, os filhos e outros mais. E aí eu poderia sair dizendo uma quantidade enorme de equivalências brasileiras e nacionais, para vocês terem uma ideia de em que nível de debate isso está acontecendo. E que vos parece? Agora é ele, aproveitando que eles tinham feito uma pergunta, devolvendo explicitamente com uma pergunta dele. Agora, essa é minha. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aí eles até aliviaram. Disseram, ainda bem que ele vai falar de família. Mais fácil. Ainda bem que ele não pegou pesado com a gente. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, ao mais velho, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha da família, porque a gente está na hora da colheita. Ajuda, que estamos precisando de apoio. Mas o filho mais velho respondeu e disse: ah, claro, pai, sim, será um privilégio. Muito obrigado pela honra que o Senhor me dá. Todavia, ele não foi. Foi o que Jesus disse. Dirigindo-se o pai ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Filho, você podia ir ajudar na nossa vinha da família? Porque estamos precisando de colaboração, especialmente nesse dia. Aí esse filho, o segundo, disse: avô, não quero saber disso, coisa mais chata. Quem é que te botou na cabeça que eu gosto de colher uva e de podar? Eu detesto. De videira eu gosto só do vinho pronto para encher a cara, mas o processo inteiro não é comigo. Não vou não. Aí depois Jesus diz, pensou um pouco e, arrependido, caindo em si, e a palavra que se usa é passando por uma metanoia, por uma mudança de pensamento, de reflexão, de consideração, de consciência. Ele, depois de pensar, arrependido, tomou a determinação de ir e foi. E o pai estava lá, esperando, obviamente, o primeiro filho, que garantiu que iria. É um privilégio, pai, conta comigo, eu estou aí para ajudar a nossa família. E o pai esperou e ele nada. De repente, aquele que na cara do pai tinha dito: eu não vou não, detesto essa tarefa, e que saiu solitário, pensou, imaginou, e disse: meu Deus, eu aproveito de tudo isso aqui. Se arrependeu,
uma luz entrou na consciência dele, ele disse, não vou fazer isso não, eu vou, e foi. Aí o pai olhou, viu o segundo filho vindo e o primeiro nunca apareceu. E as histórias de Jesus têm essa profundidade simples, absolutamente rascante. E ele pergunta no verso 31, qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Porque o Evangelho não é acerca de confissões, de declarações, de promessas, de credos, de falas, de logorreias, de consentimentos, de adesões orais ou de promessas. Não, o Evangelho tem uma outra natureza. Qual desses dois filhos vos parece que fez a vontade do Pai? Disseram eles, acho que o segundo, né? Que foi o que apareceu. Declarou-lhe Jesus. Agora lembrem-se, a volta que ele deu, deixou todo mundo relaxado, o papo é de família, 2 meninos, um falastrão, promete e não vai, e um outro garoto que diz que não vai e aparece. Lá em casa também tem gente assim. Todo mundo disse que bom, que é só isso. Aí Jesus vira-se para eles e lhes declara, em verdade vos digo. E aí dói, porque ele está falando com a cúria, com o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, com a Convenção Batista Brasileira, com a liderança religiosa de qualquer que seja o grupo, com os mais importantes e com os pedigrees mais elevados. Ele vos declara e lhes declara, dizendo, em verdade vos digo, que publicanos, que eram os seres mais abominados pelos judeus, porque eram os que cobravam os impostos para os romanos, e eram considerados traidores da pátria, porque eram judeus, cobrando os judeus para dar aos romanos e ainda botando um ágio no bolso. Então, ninguém era mais abominável no serviço público naqueles dias do que os publicanos. Em verdade eu vos digo que publicanos, e aqui o tradutor foi generoso quando disse e meretrizes. Se fosse hoje em dia o pessoal ia chamar por outro nome, não é? Publicanos, e eu não vou dizer qual é o nome, embora etimologicamente falando seja um nome que tenha tido um significado muito bonito e elevado. Vocês sabiam o que era o puto? Etimologicamente, historicamente, o puto era o indivíduo culto. É um puto. Ou era um indivíduo aberto para aprender. Todo ser humano que aprendia e não se cansava de aprender, na língua portuguesa original, mais antiga, era um puto. Por isso, a primeira vez que eu cheguei em Portugal, com 20, 21, 22 anos de idade, eu fiquei meio chocado no primeiro dia, quando eu vi dizer, chama os putinhos todos. Aí vem aquele bando de criança para lá e para cá, porque criança é o puto que está aprendendo. E são os putos. Até hoje, você chama os putinhos. E eles vêm, porque eles aprendem, estão na fase de aprendizagem. Mas hoje em dia a gente não pode usar essa palavra assim. Aí o tradutor bíblico usa a palavra meretrizes, porque depois de um tempo a palavra puto
para masculino e puta para feminino, a puta era aquela mulher que não cansava de aprender, que estava aberta para as novas noções. Agora, hoje em dia não. Hoje em dia é qualquer outra coisa, pode ser até você, dependendo de quem esteja com raiva de você. E aí, em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. A cúria toda, todo aquele grupo religioso, todo mundo vestido e aparatado, com moções de prêmios de fidelidade religiosa de todos os tipos e turbantes na cabeça para caracterizar o ranqueamento e a importância deles. Olha só, o cuidado de Jesus com a liderança religiosa era dessa natureza. Olha o pudor dele com esse pessoal. Vê se ele lida com essa gente como quem está lidando com quem merece todo o respeito do mundo. Em verdade, eu vos digo que os seres mais abjetos do serviço público e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Quando vocês olharem para o reino, vocês vão ver aquilo lá cheio de gente publicana, pecadora, e as aprendizes incansáveis, as meretrizes, assentadas nesse lugar do reino, na frente de vocês. E muitos de vocês, ele diz em outro ambiente, em outro contexto, baterão na porta querendo entrar e chegar onde elas estão e não entrarão porque a porta não se abrirá para vocês. Porque eu digo a vocês, João Batista veio a vocês no caminho da verdade e da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que os publicanos, as meretrizes, as entendidas, creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para crerdes nele. O que isso tem a ver com a história dos dois irmãos? Ela deixa de ser uma historinha simples e passa a ser uma das histórias mais carregadas de picardia, de provocação, de ardência, de causticidade, de juízo e de verdade esfregada na fuça religiosa daqueles hipócritas e mentirosos. O que Jesus está dizendo a vocês, a vida inteira são esses filhos que dizem para Deus em tudo: nós damos, nós vamos, o dízimo a gente dá, o jejum a gente faz, os cultos a gente não falta, a gente não perde nenhuma prescrição dessas aqui. Isso é o que vocês dizem. Mas tudo que vocês dizem e todos os compromissos que vocês afirmam possuírem no coração com Deus são justamente todas as coisas que vocês não obedecem. Diante de Deus, vocês não aparecem para a prática de nenhum bem. É muito mais fácil ir a um lugar, praticar lá os cultos de vocês. Agora, andar todo dia e aquilo que é proposta, projeto, mandamento, pauta, convocação para a vida no Evangelho, ou na verdade de Deus, ou na justiça de Deus, vocês a priori aplaudem, mas vocês não se apresentam jamais. Se a gente procurar vocês no lugar da realização
na geografia da calamidade, da necessidade, aonde vocês deveriam ser encontrados, nenhum de vocês está lá. Em circunstância nenhuma. Agora, toda hora Jesus diz, semelhantemente ao que aconteceu com João Batista, vocês foram lá querendo tirar uma onda e disseram para João, batiza a gente também. E João disse, raça de víboras. Para esse grupo de religiosos. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Porque a única linguagem que Deus entende não é oral, é factual, é comportamental, é existencial, é prática, é dinâmica, é movimento, é realização, é fazer acontecer, não é promessa, é encarnação. Mas quando guardas vieram arrependidos dos maus tratos que praticavam e de outras coisas equivalentes, eles foram batizados. Os publicanos quebrantados, chorando de tristeza, todos foram batizados. As prostitutas, todas foram batizadas. E saíram daquela água procurando uma outra trilha de caminho para viver. Agora vocês voltaram para os palácios de vocês, porque vocês são apenas gente do credo, da teologia, da doutrina, da confissão, do acordo, do juízo teológico contra os outros que não sabem nada, mas, em verdade eu vos digo, vocês são como esse filho absolutamente dispensável e, num certo sentido, depois de um tempo, cansativamente desprezível, porque cinicamente diz sempre, eu estou aí, conta comigo, pode deixar, eu vou fazer, mas não aparece nunca, não realiza nunca, não chega nunca, não estende a mão nunca, não faz nada nunca. Só te dá um pretenso pseudo-conforto de que, quem sabe, dessa vez vai ser diferente, mas não muda jamais. São os mesmos aderentes imutáveis, confessantes intransformáveis, que têm um acordo peremptório com a declaração da verdade para eles próprios, sem nenhum compromisso com a prática dela em suas vidas e muito menos em favor de outros. Porque o Evangelho não é uma questão de levantar os olhos para os céus e dizer, ó Deus, aleluia, como hoje a gente cantou, canta comigo, conta comigo, eu estou aqui para isso mesmo, Senhor. Aí você vai daqui igual um filho mais velho, que faz as confissões mais bonitinhas desse mundo, mas ninguém espere você no todo e na realidade, na profundidade da vida, porque você não será achado lá, nem na prática do Evangelho mais simples do mundo. Ao passo, Jesus disse que uma quantidade enorme de figuras abjetas, ou de gente desprezível, justamente por esses que dizem e não fazem, prometem e não aparecem, mesmo quando tomam a iniciativa de dizer não quero, não gosto, não é para mim, não nasci para essa coisa, detesto tudo isso, todavia ouvem pelo menos as suas próprias vozes e consideram minimamente o que disseram. E ainda tem, apesar de tudo, uma consciência viva, capaz de se auto-voltar sobre si mesma, refletir, ponderar, considerar e decidir numa outra direção.
E aí eu concluo querendo dizer a coisa simples que eu disse que nem precisava mais falar. O Evangelho, gente, só tem a ver com o que eu faço com as compreensões da minha consciência. O Evangelho é só acerca disso. Por isso é que Jesus disse que ninguém vai ser julgado pela luz que não teve. Cada um de nós será julgado pela luz que recebeu. Os que não tiveram luz nenhuma, deles não se pedirá nada. Eles não tiveram luz nenhuma, não viram nada, não souberam de nada, não entenderam nada. Agora, quando eu digo que eu gosto, que eu quero, que eu amo, que eu me comprometo, que eu sou, que eu pertenço, que eu tenho tudo a ver justamente com Deus, com Jesus, e não passo dessa perversa adulação divina, que não se transforma em caminho, em projeto, em ação, em atitude, em perseverança, em resiliência, em compromisso, em prática, em doação da vida, do tempo, dos bens, da disposição, da inteligência, dos dons, do talento, das capacitações. E só tenho a coragem de dizer: tudo que eu tenho é teu, Jesus. Aonde tu mandares eu irei. A gente canta as maiores barbaridades desse mundo aos céus. Mas cada vez mais eu tenho convicção de que o que eu tomei a decisão de fazer há 30 anos atrás foi a melhor coisa que eu pude fazer na vida. Porque eu comecei a minha vida de fé sem querer saber dos religiosos. Era só hippie, os malucos da cidade, os meus amigos da elite, os que tinham me visto fazer todas as loucuras do mundo, como agora mesmo a gente está vindo da casa de um amigo meu de adolescência, que lá rolou um papo em volta de uma mesa de aniversário. Aí ele soltou uma assim, tipo aqui: agora esse cara aqui eu nunca vi ninguém se dar melhor com as mulheres do que esse cara aqui. Aí falou na frente da Adriana. Quando ele viu que tinha falado, ele quis recolher, mas já não dava mais. Aí a irmã dele, que estava em pé, que é um pouquinho mais velha do que ele, do que eu, falou: olha aí, ela. Aí a Adriana caiu na gargalhada e disse: não, eu sei de tudo. E toda vez que ele esquece de mais alguma coisa, eu peço para ele lembrar nos detalhes, porque eu gosto de saber, eu morro de rir. Quando eu comecei o ministério, lá em Manaus, não tinha instituição nenhuma, eu não queria saber de nenhuma, eu só queria que não me atrapalhassem a pregar o Evangelho na rua, na praça, na esquina, no campus, nas universidades, nos colégios, nas faculdades, no Mercadão do Peixe, aonde quer que houvesse gente. Aí me chamaram e me puseram no rádio, logo depois de graça na televisão, depois me deram artigos, espaços nos jornais, e eu pregando. Aí quiseram me ordenar ministro oficialmente. Eu levei 3 anos para aceitar, porque eu não queria, me dava uma sensação de que eu ia cair num laço. Aí depois de um tempo, porque meu pai estava lá, eu falei: tá bom, por causa do meu pai eu vou. E fiquei, e cheguei sem querer a me tornar presidente dos evangélicos do Brasil. Você pode acreditar que um indivíduo com essa atitude anarquista, anti-institucional, viria a ser presidente dos evangélicos do Brasil? 70% de tudo que é evangélico brasileiro estava sob o guarda-chuva que eu presidia. E eu os sofria todos os dias. Eles foram fundamentais, depois de anos e anos e anos de fé, para deixar claro que eu tinha traído a minha vocação original e que eu não aguentava ficar lá, até que
De 94 a 98 eu fiquei orando, tentando encontrar um caminho para a saída, e encontrei um caminho, não o mais sábio necessariamente, mas um caminho que me deixou fora daquilo. E recebi todos os pedidos, a minha mulher está aqui e testemunhou uma quantidade enorme deles, alguns irrecusáveis para o Brasil e para o mundo, para alcançar o planeta com budgets de milhões de dólares que eu iria presidir. E eu aceitei? Não aceitei nenhum, porque eu digo, é outra amarra no meu pé, é outra bola de chumbo para puxar. Eu não quero saber disso. E não quis até o dia de hoje. E cada dia eu fico com mais certeza de ter feito a coisa certa. Porque os ateus, os agnósticos, os publicanos, as meretrizes, os LGBTQIA+, e todo mundo desprezível, rejeitado da sociedade, esses que a priori dizem, não quero não, detesto isso, odeio. Aí eles te ouvem uma vez. Diferentemente dos líderes religiosos que passam décadas te ouvindo, as minúcias do ensino do Evangelho, aplaudem tudo e dizem, nunca vimos uma pessoa tão sensata, sábia e ungida assim, e não fazem nada. Mas quando você vê, é a prostituta que está puxando a fila. É o ser desprezível que está diante de todos. Ou é aquele em quem ninguém acreditava, que chega e diz, o que eu posso fazer por você? E começa a tentar carregar recursos, arranjar meios, facilitações, para que aquilo que ele ouviu e que ardeu, conquanto no início ele tenha dito, eu não quero, mas bastou pensar um pouquinho, dar um mínimo de chance, é verdade que a vida e a mente viraram ao contrário. E caíram em si, sofreram uma metanoia, e estão ali ajudando. Esses serão a maior surpresa que a maioria de nós terá no reino de Deus. Resta saber que tipo de filho você é. Que tipo de filho nós somos. Se a gente está aí só para dizer que evangelho mais lindo, coisa maravilhosa, Caio, aleluia, Deus te abençoe e te unja. Aí você sai daqui e daqui a um pouquinho está tudo esquecido. E durante a semana tudo apagado. E com o passar do tempo, o Alzheimer espiritual toma conta e você já nem lembra mais. Como eu passei esses últimos 52 anos vendo isto acontecer com a maioria dos que mais me aplaudiram na vida, aos milhões. Mas graças a Deus, pelos repugnantes, pelos rejeitados, pelos desprezados, pelos considerados abomináveis e abjetos, porque semelhantemente ao que aconteceu com Jesus é o que a gente vê acontecendo o tempo todo ainda hoje. A pergunta que fica é, que vos parece? Vocês que são tão crentes, vocês que são tão cristãos, vocês que são tão do templo, não estou querendo estimular ninguém a parar de vir. Eu só estou querendo implorar que você aceite o convite de Jesus e se engaje com a vida. E deixe de ser esse filho que diz sim, sim, sim e não faz nada. E em sendo aquele filho que originalmente disse não quero saber disso,
dá uma virada. Porque no fim, como eu disse no início, o Evangelho não é acerca do que. O Evangelho é acerca de como. E o como não é determinado pelas elaborações das nossas teorias. O como é manifesto pelas ações da nossa consciência, que caiu em si e que tomou para si a determinação de que as coisas que têm valor para o meu pai, daqui para frente, têm valor e significado para mim também. Se você não entendeu, eu não posso fazer mais nada a respeito. Mas eu acho que eu disse o suficiente e simples o bastante para qualquer um entender. Você entendeu, meu amorzinho? Ele entendeu. Eu olhei para o seu olhinho e vi que você estava assim, sacando tudo, me vendo. Daqui da frente a gente vê quem entende e quem não entende. Vamos ficar em pé. Olhe para quem está ao seu lado, sem constrangimento, né? Não bota aquele olhão assim em cima. Só dá uma olhadinha assim para quem está ao lado. Você tem liberdade para, em sabendo o nome, dar um abraço, em não sabendo o nome, perguntar e abraçar. De preferência, abraço frontal. Esse negócio de abraço de lado assim não vale. Abraço de ombro não. Abraço peito no peito. Guarda o nome. Ainda lembra o nome que você ouviu? Lembra o nome que você ouviu? Dá para você falar em voz alta pelo menos um nome que você ouviu? Agora, fale. Qual foi mesmo o teu, hein? Qual foi o teu? Daiane. É você, Daiane? É? Lembro dele? Daiane, guarda de novo. Fala para ela. Nelson. E olha bem o rostinho do Nelson. Vocês vão se encontrar aqui outras vezes? São Paulo. Deus te abençoe, Daiane. Viu? Não esqueça os outros Nelsons da sua vida, por favor. E que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, eis aqui essa palavra singela, infantil, simples, sobre a consciência e transformá-la em vida, em prática, em gesto, em ação, em movimento, em proposta, em acolhimento, em abraço, em socorro, em engajamento, em trabalho em favor do que na vida faz sentido e que tem a ver com o que tu indicas como sendo o trabalho que tu esperas que nós façamos na vinha do reino de Deus. Eu te imploro que tu me ajudes a que eu não me acomode com nada nunca, mas que tu continues a me dar um coração queimante, ardente, apaixonado, inflamado, chamejante, que quer compartilhar a graça do teu amor com o mundo inteiro. E que cada um com os dons que tem, com os talentos que receberam de ti, com o alcance dos seus braços, além de tudo que fazem na vida, estendam um pouco mais os braços para alcançar mais pessoas e mais gente, com a coerência da mensagem do teu amor, para transformarem
cachos de uva, em material pisado no lagar, que vai virar caldo, que vai ser coado, que vai ser tratado, fermentado, e depois engarrafadamente vai ter um gosto sublime para muitos. Por favor, permite que a nossa vida dê resultados que sejam o fruto de consciências que buscam viver e agradar a Deus e fazerem-se bem naquilo que confessam. É o que eu te imploro, por mim e por todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias mais.